Lefi é suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero trabalhar com um tema que é a eficácia da oração. E eu vou ser breve e estaremos depois explicando alguns versículos em razão dessa eficácia. O versículo 14 de 2 João, nós vamos trabalhar aqui em 2 João 14, do versículo 14 ao 21, e a epígrafe diz a eficácia da oração. É o que vamos trabalhar como base referencial dessa mensagem. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhes fizermos. E se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àquele que não pecar para a morte. Há pecado para a morte, porque esse não digo que ore. Essa é a orientação básica, né? Aí diz o versículo 17 que toda iniquidade é pecado, e há pecado que é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo. E o maligno não lhe toca, ou seja, não tem domínio, né? E diz que sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno, gerenciamento global, luciferiano. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conhecemos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A ressalva é: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou seja, adoração dedicada, né, a quem não merece o louvor, que pode ser o ser humano ou um objeto criado para adoração e dedicação, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, com base nesse tema, vamos esclarecer a eficácia. O que é a eficácia? Em primeiro lugar, para termos um maior entendimento, é a virtude ou poder de alguma coisa. Segundo ponto é produzir ou produz uma determinação e efeito, né? É o que está lá, se pedirmos com confiança. O terceiro ponto é qualidade ou caráter. Quarto ponto é segurança de um bom resultado. É a confiabilidade que nós temos. Como quinto ponto, a gente pode avaliar que é a validez, a atividade e a infalibilidade, porque aqui vai dizer, essa é a confiança que temos nele se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, essa é a infalibilidade, porque sabemos que nos ouve em tudo que pedimos e sabemos que alcançamos as petições que lhes fizermos. Então, essa confiabilidade. Então, resumindo, é o conceito ético de definição da nossa qualidade e prática em nossos, em nós termos uma comunicação direta com o único Deus Criador, que é o gerenciador de todo ser humano, de todo ser vivente na face da terra.
Então, conforme nós já citamos, o versículo 14, é essa confiança de ser que temos nele, que pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui vemos o resultado determinado, tá? Desta ação. Amém? Deu para entender? Por quê? A base aqui é a confiança que temos no nosso Deus, que significa a fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza, a convicção daquilo que nós aguardamos. Então nós temos essa tranquilidade, essa confiabilidade. O versículo 15, como já falamos, é a confiabilidade positiva, de um equilíbrio do que queremos. A própria palavra diz: procura saber e procura viver, procura saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, para nossas vidas. Ou seja, uma vida de equilíbrio, não de emoção, mas uma vida de razão, uma vida de domínio, conforme foi falado lá, não se deixar se induzir, né? O versículo 16, como aqui se trata, não é uma incógnita, mas é uma orientação positiva e não negativa, mas equilibrada. Por quê? Toda ação sofre uma reação, e a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. Essa é a lei da atividade, de atitudes boa ou má. Então, por isso que ele diz que se for pecado para a morte, não ore. Mas se não é ao extremo, Deus salvará. Deus dará condição. Por quê? Aqui expressa a oração que não são elas atendidas porque ultrapassam a generosidade espiritual e a material. É por isso que Deus não nos vai ouvir. Mas é isso mesmo, não adianta insistirmos, não adianta querer, caso de Davi, com Betseba, o profeta disse que a criança iria morrer, e ele jejuou, ele orou, ele tentou fazer uma chantagem espiritual, psicologicamente com Deus, mas Deus já tinha decretado, então já estava sentenciado, então não adiantou, e os seus servos não entenderam que após a criança ter morrido, ele comeu, bebeu, e ele saberia que agora não adiantaria fazer mais nada, nem se entristecer. Então aqui nós vemos que Deus não vai responder porque ultrapassa o extremo, né, do que eu falei, dessa generosidade espiritual e material. Eu dei o exemplo de Davi lá, do filho que o profeta disse que o pecado foi perdoado, né? Mas a espada não afastaria da casa dele. Vocês conhecem a história, e por isso não adiantou ele orar, ele jejuar, ele suplicar, e Deus não. O versículo 17 diz que todo pecado é iniquidade. A iniquidade é uma ação contrária e imoral à religião. É um aborrecimento, como eu posso dizer, é uma crueldade naquilo que deveria ter um caráter ilibado. Está dando para entender? Mas quando há um arrependimento, pode ser referido esse pedido, pode haver um conceito da parte de Deus que o que eu me refiro, pecado, significa errar o alvo. E é por isso que existe a diferença entre o iníquo e o pecador, o transgressor. Mas o pecado, quando ele alcança a misericórdia, nós, quando confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. A palavra ímpio ou impiedade, tem vezes que nós é que podemos fazer o bem, não fazemos e pecamos.
Então aí estamos cometendo a impiedade, né? E por isso se peca. O versículo 18 vai falar de um nascimento. Muitos não entendem qual o nascimento físico e o espiritual. O próprio religioso Nicodemos não entendeu quando estava dialogando com Jesus, mesmo tendo ele reconhecimento e que ninguém poderia fazer tais sinais se Deus não fosse com ele, mas ele não conseguiu. E quanto a esse esclarecimento, que é iluminar os olhos do nosso entendimento, nós passamos a ser uma nova criatura. O que é nascer da água e do Espírito, é o batismo, é o significado do novo nascimento no Espírito, e sendo limpo e tratado agora pelo Espírito Santo de Deus. Ele doutrina o nosso espírito, porque a tendência do nosso espírito é fazer a nossa carne pecar. Como ele disse, o próprio Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Pode ser o resultado quando permitimos que Deus venha agir. É aí que nós nos conservamos em obedecer a Deus. E aí diz, o maligno não lhe toca, ou seja, esta fragilidade de vulnerabilidade nós não teremos mais, porque temos o revestimento, como diz a própria palavra de Deus, revestir de toda a armadura de Deus. Então a gente vai se escudar na palavra. Sabemos que somos de Deus, e o reconhecimento que todo ser humano quer ter, e ele dá essa respiração a todos os seres. A Bíblia fala da inimizade espiritual, que é a função luciferiana, na sua tripsiologia, matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então essa é a nossa garantia, a nossa confiabilidade e a segurança. É por isso que nós não temos outro Deus a quem suplicar, a quem pedir, a quem clamar. Então nós temos essa confiança e entendemos que Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Principalmente quando estamos errando, queremos nos consertar, confessamos, Ele nos ajuda a trilhar novos caminhos, a ser uma nova criatura. Que fique essa mensagem nessa manhã para todos que terão a oportunidade de acompanhar esse vídeo. E eu vou afirmar que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.